6, a gente segue aqui no Estúdio CBN para Campinas e toda a nossa região. A gente fala agora Sexta-feira Santa, muita gente, né, no sábado e domingo também procura dar aquela caminhada, né, aproveitar um pouco do feriado também. E a gente está em contato com o educador físico Alexandre Leite. Ele vai para falar um pouco com a gente a respeito de números do IBGE que mostram que em 2020 já mostravam aí que cerca de 40% dos brasileiros são sedentários na população a partir dos 18 anos. O Alexandre Leite, que é gerente técnico da Biorritmo. Professor Alexandre, boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas. Boa tarde, André, é um prazer. Alexandre, com relação a esse número de sedentários, né, a tendência é sempre crescer, porque todo mundo reclama do tempo, e o tempo é muito difícil que as pessoas consigam melhorar a quantidade de tempo disponível para correr atrás aí da saúde. A gente até fala, né, tem um ditado que fala que se a gente não arrumar tempo para a saúde, depois vai ter que encontrar um para curar a doença, os problemas, né? Como tratar desses 40% de sedentários e como colocar aí a população para fazer uma caminhada, enfim, para melhorar essa situação? Perfeito. Acho que a frase resume bem o que pensamos, né, sobre a necessidade de inclusão da atividade física como rotina. Se não cuidarmos agora, vamos ter que dedicar tempo depois para a doença. E acho que o principal conselho, né, a orientação é incluir isso na sua agenda, criar uma rotina, que a atividade física seja tratada como algo necessário e não eventual. Então, a pessoa disponibilizar ali, eu sei que realmente é complicado, o dia a dia tende a tomar nosso tempo, mas a necessidade de incluir isso como uma rotina. Assim como a pessoa estuda, assim como ela trabalha, é necessário que ela disponibilize ali meia hora por dia para fazer uma atividade física. É uma questão de prioridade, né? Eu sempre digo isso. Então, ou acordar meia hora mais cedo, ou ir dormir meia hora mais tarde, ou na hora do almoço encurtar um pouquinho ali o tempo do lanche para poder disponibilizar meia hora para fazer uma atividade. Enfim, é possível desde que isso seja tratado como prioridade. Agora, a questão também é cada um entender que cada um tem o seu ritmo e as coisas começam aos poucos. Não adianta, de repente, mas eu não consigo. Às vezes tem muita gente que fala assim, eu já tentei 4 ou 5 vezes academia, não dá certo, já tentei tal coisa, não dá certo. Muitas vezes as pessoas querem um retorno rápido de algo que leva um tempo, tem um processo para isso? Sem dúvida. Eu acho que a atividade física, um dos segredos é a constância. Então, é muito comum aqui no Brasil, né, é hábito, é cultura, aquela história do futebol ao final de semana. Então, o indivíduo não faz nenhum tipo de atividade durante toda a semana e aí vai jogar futebol e, né, se coloca em risco até de se lesionar porque é uma atividade muito vigorosa. E a pessoa que também está muito tempo sem praticar atividade física ou nunca praticou vai iniciar já com uma intensidade muito elevada, fazer uma atividade da qual ele vai ter dores, vai possíveis lesões no dia seguinte. Então, eu acho que o conselho é ir devagar, começa dentro do seu limite e torne isso uma constância. Então, vai ser uma caminhada leve de início, vamos aumentar um pouco com o tempo, daqui a pouco um trotezinho, aí sim ir intensificando a atividade. Isso, com acompanhamento profissional, acaba sendo um pouco mais tranquilo, né? Porque o profissional vai ter esse cuidado em fazer a gestão da intensidade do treino para que o indivíduo não se exponha a um risco. Mas no dia a dia, se a pessoa não tem esse acompanhamento, é cuidar do seu limite, né? É ficar de olho nos seus próprios limites, ir devagarzinho e aumentando dia a dia. Respeitar o seu corpo é o segredo. Acredito também que seja fundamental fazer o que goste ou buscar encontrar realmente o que gosta, né? Às vezes a gente pode estar falando de uma caminhada ou uma corrida, mas tem gente que gosta mais de um determinado tipo de luta, outra de uma dança, um sapateado, enfim, algo que exercite o corpo, né? Hoje em dia você tem zumba, você tem luta, você tem uma infinidade de atividades que trazem esse aeróbico e trazem essa questão do corpo. Perfeito. Hoje tem muitas alternativas e acho que também é uma questão importante, né? Fazer algo que a gente não gosta rotineiramente, obviamente vai ter maior tendência a desistir ao longo do tempo. Agora, buscar uma atividade que propicie prazer.
Então é isso, vai ter gente que vai se identificar com atividades aquáticas, atividades de trabalho com pesos, caminhadas, com atividades aeróbias. O importante é manter-se ativo, principalmente pensando em saúde. Hoje está muito em alta as atividades que a gente chama de mindfulness, né, que cuidam também da mente, como yoga, algumas atividades como pilates. Então, enfim, tem uma infinidade de atividades. Hoje já existem inúmeros clubes, centros de atividade física, academias que propiciam esse mix de atividade. E é importante naquele dia, hoje eu não acordei animado para ir na musculação, não acordei animado para correr, mas enfim, eu tenho uma infinidade de opções ali à disposição para que eu possa ao menos fazer alguma atividade e não me manter parado. Como eu disse anteriormente, manter-me constantemente em atividade é o segredo para ter uma vida saudável. E aí, nesse caso, ter a paciência e a perseverança de continuar nessa meta. Sem dúvida. Quero agradecer, então, ao educador físico Alexandre Leite, ele que é gerente técnico da Biorritmo, conversando com a gente aí para despertar, né, a população, as pessoas, ou pelo menos esses 40% dos brasileiros aqui para que saiam do sedentarismo. Professor Alexandre Leite, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas e uma ótima tarde. Imagina, é um prazer, tomara que desperte aí o interesse das pessoas em sair desses 40% aí. Obrigado, agora 3h52. Estúdio CBN. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela